Por toda a história da fé, sempre houve pessoas que nunca sossegaram, ou seja, por mais que testemunhassem os grandes feitos de Deus, no entanto, nunca se contentaram com nada. Na maioria das vezes, este desassossego é em virtude de que as coisas aconteciam de maneira diferente de como eles queriam que acontecessem. Por não concordarem com o modo em que Deus estava agindo, assim se levantam, protestam, criticam, desprezam, enfrentam e etc. Tudo isso é o retrato da inquietação que há no interior de seus corações. Moisés, o homem usado por Deus para tirar o povo de uma longa e violenta escravidão no Egito, teve que enfrentar todos os tipos de pessoas, até mesmo gente que nunca sossegou com o que Deus já tinha dado. De forma específica, Moisés teve que enfrentar um grupo de homens dentro da tribo de Levi, os levitas, e da tribo de Ruben, que se insurgiam em meio à peregrinação no deserto, entre eles Corá, Datã e Abirão. Estes três homens foram escolhidos por Moisés para serem líderes em meio ao povo, mas o deserto tem o poder de revelar o que realmente está no coração de alguém, revelando os maus intentos destes homens que Moisés conheceu. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este canal é voltado para o ensino da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã, abordando diversos temas dessas três áreas. E para que você fique sempre atualizado com o canal, deixe o seu gostei, se inscreva e clique no sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Este vídeo que você está assistindo faz parte de uma série de vídeos, Pessoas que Moisés Encontrou, apresentando nestas pessoas as mais diversas situações que este homem de Deus enfrentou durante a peregrinação no deserto. Além disso, estas pessoas não são diferentes das que encontramos hoje. O que muda é apenas a tecnologia, a cultura, as cores, as músicas, etc. Mas o caráter do ser humano se repete de geração em geração. E para dar uma aprofundada no tema, você pode ter o texto desse vídeo prontinho para você baixar, compartilhar e imprimir. Para ter acesso, torne-se um membro do canal. Mais informações? Clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro. Dito isto, vamos ao tema do vídeo. Corá, Datã e Abirão, pessoas que nunca sossegam com o que Deus já fez. Quem já passou por um deserto sabe que ele tem a capacidade de revelar o que está no coração de alguém. Assim, na caminhada no deserto, os verdadeiros intentos do coração são manifestados. E é exatamente isso que Deus disse ao povo de Israel antes de entrarem na terra de Canaã. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Ainda que existissem outras rotas em direção à terra de Canaã, e rotas mais fáceis e aprazíveis devido à água e à vegetação, no entanto, Deus preferiu levar o povo de Israel pelo caminho do deserto. Se Deus assim escolheu, é porque há um propósito nisso, o propósito de mostrar ao povo o que realmente estava no seu coração, desta nação que estava se formando. O deserto em que Deus envia tem esse poder de trazer à tona os sentimentos mais profundos de alguém. A escassez, a aridez, o calor durante o dia e o frio nas noites, os animais peçonhentos, as ameaças dos povos do deserto, enfim, tudo isso tinha o propósito de revelar se o povo guardaria ou não os mandamentos dados por Deus e ensinados por meio de Moisés. E é exatamente no meio do deserto que Moisés conheceu inúmeras pessoas que demonstraram com suas palavras e atitudes quem realmente elas eram. Na peregrinação de 40 anos no deserto, Moisés conheceu o sábio conselho de Jetro, a omissão de seu irmão Arão, a fé e a coragem de Calebe, a falta de temor dos seus sobrinhos Nadab e Abiú, enfim, o deserto teve o poder de revelar os corações do povo de Israel.
O texto do livro de Números informa: Corá, filho de Izar, neto de Coate e bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Ou seja, estes homens e mais 250 outros israelitas se levantaram contra Moisés. Estes 250 israelitas não eram pessoas comuns dentro do povo de Israel, mas eram líderes que Moisés tinha levantado em meio ao povo. Não era um simples levante, mas um levante de lideranças estabelecidas por Deus. Ou seja, na escolha de Moisés estava a autoridade divina. Então, eram pessoas escolhidas por Deus por meio de Moisés para ajudarem na organização e liderança do povo. Moisés já tinha enfrentado situações semelhantes a esta, inclusive com seus irmãos Miriam e Arão. Agora, uma nova rebelião entre o povo, envolvendo líderes estabelecidos por ele. Novamente, uma rebelião quanto à autoridade de Moisés, um questionamento quanto às decisões de Moisés em meio à peregrinação no deserto. Aqui, as tribos de Levi e Ruben, nas pessoas de Corá, Datã e Abirão, questionaram Moisés e Arão, afirmando: basta, a Assembleia é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Para eles, a autoridade no governo do povo não deveria estar unicamente em Moisés e subsequente em Arão, mas dividida entre eles, já que toda a Assembleia era santa. Para Corá, Datã, Abirão e os demais, não bastavam exercerem suas funções de líderes entre o povo, queriam se apoderar da autoridade divina dada a Moisés. O texto informa que quando Moisés testemunhou essa cena, ele se prostra com o rosto em terra, pois sabia muito bem que relutou muito para ser enviado por Deus. Além disso, também sabia que qualquer levante contra a autoridade estabelecida por Deus, o fim seria muito trágico. Diante disso, Moisés afirmou a Corá: agora ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente o que Deus de Israel os tem separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe vocês e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Moisés ainda mandou chamar Datã, Abirão, mas eles lhe responderam: nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Assim, Moisés pediu que todos eles, no dia seguinte, se apresentassem diante do Senhor, inclusive Moisés e Arão. No outro dia, todos estavam diante da tenda do Senhor. Moisés e Arão se curvaram diante do Senhor e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando só um homem pecou? Logo, Deus disse para que o povo se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão. Quando o povo se afastou, Moisés se juntou com Corá, Datã e Abirão e disse: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas e que isso não partiu de mim. Além disso, Moisés afirmou que se aqueles que se levantaram contra ele tiverem apenas uma morte natural como qualquer outro homem, então o Senhor não tinha enviado Moisés. Mas se o Senhor fizer algo diferente, abrindo a terra e engolindo-os ainda vivos, com tudo o que a eles pertence, então estes homens desprezaram o Senhor. O texto de Números afirma que quando Moisés acabou de falar, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá
e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Quem foi chamado por Deus sempre enfrentará as mais diversas situações. São as mais variadas pessoas, gente que lhe foi dada liderança, autoridade, compromisso, etc. No entanto, não sossegam, sempre querem mais e mais. Mesmo já tendo o que Deus lhe deu no momento, mas não basta. Estão sempre inquietas, deixam de fazer o que Deus lhes pediu e preocupam-se demais com o que os demais estão fazendo. Se você, assim como Moisés, foi chamado por Deus para uma tarefa específica, certamente encontrará pessoas assim. Mas permaneça em Deus, temendo a Deus, pois são experiências que todo aquele que foi chamado terá que passar. Não tenha medo do deserto. Ele tem o poder de revelar os verdadeiros intentos de quem conhecemos ao longo da caminhada com Deus. Muito obrigado por sua audiência aqui no canal, um abraço e até um próximo vídeo.